Espírito Santo, aquele que governa, aquele que manda, aquele que unge, aquele que unta, aquele que restaura, aquele que dá vida, aquele que é a própria vida. Espírito Santo está nesse lugar. Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas 17:11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e de Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro de Jesus 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: vão e se apresentem aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando glória, dando graça. E esse era o que voltou, era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram curados 10 pessoas? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E Jesus disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Esse texto, irmãos, narra a última passagem de Jesus por essa localidade. Jesus não vai passar mais em Samaria e na Galiléia, porque ele já está se dirigindo para a etapa final do seu ministério. E é interessante que Jesus está passando na Galiléia e na Samaria, que era a divisa, porque começava lá em cima no mapa: Galiléia, Samaria e Judéia. Jesus está passando entre Galiléia e Samaria, na divisória. E nesse leprosário, aonde os leprosos se encontravam, ele ficava na divisa das duas regiões, tanto Nazaré, na divisa de Nazaré com a Galiléia, justamente porque havia uma discórdia entre judeus e samaritanos, e judeus e samaritanos não se comunicavam, não havia relações amigáveis, relações econômicas, relações de irmãos entre judeus e samaritanos. Só que aqui dentro desse leprosário, dentro do episódio de dor, dentro de um cenário caótico, não tem samaritano e nem judeu. Os dois estão juntos, porque a dor unia esse povo. A dor fazia com que eles se unissem. E às vezes acontece isso na família. Às vezes o pai não fala com a mãe, o filho não fala com o pai, e quando a família é acometida de um episódio ruim, todos se unem para se ajudar. E aqueles que não se falavam, aqueles que estavam brigados, chateados uns com os outros, unem força, esquecem as diferenças e começam a se falar de novo, porque a desgraça também une, a dor também atrai, a dor também quebra barreiras, porque às vezes a pessoa não está falando uma com a outra, mas não é porque não gosta, é por causa do orgulho. Às vezes não se fala mais, é por causa do orgulho, porque não quer descer, como foi cantado aqui nessa noite. Eu quero descer, e se precisar se humilhar para Cristo ser exaltado na minha vida, eu desço. Aleluia. Se for para Jesus ser exaltado, eu peço perdão. Ah, mas eu estou certo. Vai lá, pede perdão a si mesmo, você é crente.
Você é diferente. Você foi chamado para fazer a diferença. E aqui não tem quem é samaritano, não tem quem é judeu. Está todo mundo unido pela dor. Está todo mundo unido pela desgraça. Só que eu louvo a Deus que o que une esse povo aqui nesse lugar, nessa noite, meus irmãos, não é a desgraça, mas é a graça de Jesus que nos alcançou. É ela que nos une aqui nesse lugar. E já que fomos unidos pela graça, aqui não tem judeu, não tem samaritano, não tem grego, não tem troiano, não tem inimizade, não tem barreiras entre nós. Sabe por quê? Porque nós fomos unidos pela graça de Deus. A graça que me alcançou também te alcançou. A graça que me ungiu também te ungiu. Então eu posso te chamar hoje não de qualquer pessoa, mas de meu irmão em Cristo Jesus. Eu posso dizer uma coisa: hoje nós somos da mesma família, a família que vai morar no céu. Então caia por terra toda indiferença, toda problemática que possa haver entre você e teu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia agora nos chama de família de Jesus. Outra feita de para Jesus. E tá, mestre, tá lá fora tua mãe, tá lá fora teus irmãos. Jesus falou: não, a minha família não é aquela família biológica. A minha família é quem faz a minha vontade. A família de Jesus é quem foi alcançado pela graça. Quem foi alcançado pela graça aqui nessa noite? Então você faz parte da família de Jesus. A Bíblia diz que agora você não é mais qualquer pessoa, você é membro do corpo de Jesus Cristo. Agora você faz parte do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque corpo de Cristo significa dizer que quando a Bíblia diz corpo de Cristo, está falando da sua utilidade no reino de Deus. Sabe por quê? Porque não tem um membro do teu corpo que não seja útil. Não tem um membro no seu corpo que não seja importante. Por isso que a Bíblia está dizendo: você é importante. Você foi alcançado pela graça. A graça deu o verdadeiro valor que você tem. Mas pastor, na minha família o pessoal não vai muito com a minha cara. Pastor, no meu trabalho as pessoas não me dão o real valor. Então, no nome de Jesus, por favor, tome posse da graça de Deus que está sobre a sua vida nesse lugar. Ela te deu o real valor que você tem. Ela viu beleza em você. Ela viu Jesus em você.